Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais um conteúdo do curso de logística, isso mesmo. E para nós termos o primeiro contato com vocês, vamos pensar um pouquinho nessa frase. Sempre que ficar com preguiça de estudar, lembre-se que o estudo é a estrada que levará você aonde deseja chegar. Isso mesmo. Nos momentos de dificuldade, a solução é o conhecimento, é o saber, é o desenvolvimento. E vamos aproveitar cada vez esse momento para crescer, para construir, para aprender cada vez mais. Na revisão que vamos fazer agora, vamos pensar um pouquinho no conteúdo anterior. Isso mesmo, no conteúdo anterior, no outro vídeo que passamos aqui para vocês, falamos sobre o estoque. O gerenciamento do estoque, o que são os estoques, como se formam os tipos principais de estoque, os motivos para manter o estoque e outras situações necessárias, inerentes a essa atividade. Para nós pensarmos em um estoque, temos que imaginar o seguinte: qual a quantidade necessária de mercadoria, de produtos que você precisa para desenvolver bem essa função? Então, eu sou comprador, eu trabalho numa X empresa e eu vou precisar fazer compras de mercadoria. Então, qual é a quantidade, qual o prazo de entrega, qual é a validade desses produtos, qual é a forma de condicionamento, de armazenamento do produto. Se o produto é de um estado e vai para outro, nós temos outras tributações como o ICMS. Por exemplo, no estado de Alagoas temos o ICMS a 17%, o FECOEP a 1%, chegando a 18%. Se no estado de São Paulo é 15%, temos que pagar a diferença de nota, que é 3%. Então temos que olhar todas as nuances que envolvem esse processo para se achar mais vantajoso e mais viável fazer a compra ou a comercialização de alguns produtos com alguns tipos de fornecedores. Foi isso que nós vimos no conteúdo anterior. Então, quer rever? Acessa lá nossa aula que vocês vão gostar muito. Mas para continuar o nosso assunto, vamos entrar hoje sobre apuração dos custos logísticos. Pegaremos o seguinte exemplo: se a sua compra mensal realizada para suprir necessidades alimentares de sua família foi percebido que você ultrapassou os gastos, então no momento que você foi fazer a compra da feira da sua casa, para sua família, aí foi percebido que ultrapassou um pouco os gastos. E aí vem algumas perguntas. Você sabe dizer o que aconteceu? Você sabe dizer qual o produto que foi comprado a mais? Você sabe mensurar o aumento de algum tipo de produto? Será que você sabe conseguir fazer isso? Porque lembre só, você tem que fazer a avaliação para poder tentar buscar uma redução, uma economia e uma melhor eficiência e eficácia nos processos. Então, se eu não tenho informação, não tenho como fazer alguns acompanhamentos. Então, esse é um dos objetivos que vamos trabalhar hoje. Temos aqui o Ivan e o Alceu, que eles afirmam que em um ambiente globalizado e competitivo, as empresas precisam produzir com eficiência e a apuração de custos se torna relevante. A partir do momento em que se descobre onde estão os maiores problemas de custo para a empresa, é possível tomar decisão, tomar as devidas ações para reduzi-los e compreendê-los ou até mesmo justificá-los. Como eu acabei de falar anteriormente, eu preciso de conhecimento, de informação para resolver cada situação que venha surgindo dentro do ambiente organizacional ou até fora mesmo dele. Então devemos saber o quê? Devemos saber quanto custa as atividades logísticas, qual o percentual desse custo. Não se preocupar apenas com o custo de produção, avaliar os custos que estão fora da empresa. Qual serão os custos que estão fora da empresa? Por exemplo, nesse momento aí de dificuldade que estamos passando agora em março de 2020, percebamos o seguinte: com algumas ações do governo, gerou alguns problemas com alguns segmentos que não podem parar, como por exemplo os caminhoneiros. Quando eles vão se locomover de um estado para o outro para levar suas mercadorias, eles precisam de uma estrutura, não é só apenas a estrada, local para tomar banho, para se alimentar, para repousar, né, para guardar a mercadoria enquanto eles estão em descanso. São várias compra de alimento e situações, local para parar.
Então, quando você não tem essa estrutura ideal, esses custos vão ser aumentados e vão repassar para o produto final. Então eu tenho que criar mecanismo que eu tenha uma estabilidade, que eu tenha condições de dar uma melhor condição para o meu operador, né, para o meu transportador, e aí ele poder trazer os produtos do fabricante para o cliente da melhor maneira possível e diminuindo os custos de transporte e os custos que estão além da questão do transporte, como a própria estrutura para o motorista. Devemos entender que no decorrer do surgimento da logística, que a gente viu aí em momentos anteriores, que surgiu a partir do conceito em si de ciência, a partir do exército, né? Quando ele começou a pensar no deslocamento de tropas, quando ele começou a pensar no suprimento de produtos que eram abastecidos na hora de uma luta, de uma batalha, para o deslocamento dessas próprias tropas, como eu já falei, e começou a envolver mais esses conceitos de forma mais científica. Então, devido às complexidades de obter informações sobre os custos, as metodologias foram criadas, várias metodologias foram criadas. Lucratividade direta de produto, custeio total de propriedade, da produtividade, custo total para servir, custeio baseado em atividades ABC. Então, assim, são vários e vários conceitos, ok? Esse, por exemplo, de propriedade, a gente também vai enfatizar um pouquinho agora, ok? Então, bora entender mais um pouquinho só esses conceitos, que tem vários, para a gente conseguir se aprofundar e aprender um pouquinho mais sobre os conhecimentos necessários para o nosso saber na área de logística. Sobre a lucratividade direta por produto, só em 1970 os distribuidores varejistas deram a importância dos custos de cada produto. Consideraram a movimentação ao longo do canal de distribuição, aquisição de matéria-prima, até a entrega do produto ao cliente final. Custos de embalagem, transporte, mão de obra, instalações, estocagens foram começados a ser vistos e pensados no decorrer aí desse tempo, justamente por esses trabalhadores, né? Por esses profissionais que começaram a ver que pequenas reduções e ações eles poderiam ajudar muito na redução desses custos. Outros erros desse processo é desconsiderar os custos indiretos, salário de funcionário que trabalha na sede da empresa, as despesas administrativas, eles estão envolvidos. Então vamos pensar aqui numa FedEx da vida, ok? Que ela tem toda uma base de transporte logístico, mas tem a parte estrutural dela, a parte administrativa dela, tem a parte de manutenção, limpeza, funcionários internos, que eles envolvem também um custo da organização que tem que ser repassado dentro do valor do transporte e do processo logístico de entrega de fornecedor para cliente final ou vice-versa. No custeio de propriedade, então, o que ele fala? É uma área de compra que passou a examinar o custeio total da propriedade. Ele considera que o método do preço de compra só representa uma parcela do custo total de aquisição. É um método que considera os custos de pedir, expedir, receber, de inspecionar, corrigir falhas que são partes do processo de custos e de compra. Então, ele tem que entender, nós temos que entender que expedir, receber, onera, tem custo de transporte de mercadoria, tem custo de mão de obra, que também tem que ser envolvido dentro do meu custeio dentro da organização. Fornecedores podem gerar custos extras com atraso na entrega, quantidade irregular, normalmente são considerados custos indiretos que são cobertos como gastos de fabricação. O que esta percepção pode gerar para dentro de uma organização? Uma redução de custo. Quando você imagina que a luz que você acende dentro de um corredor que não tem movimentação de ida e vinda de pessoas, ele é um gasto desnecessário, aquela energia naquele momento, eu começo a mudar o meu modo de pensar. Quando eu percebo que o funcionário que está na recepção, num atendimento,
ele é um custo não da produção, mas é um custo indireto da estrutura organizacional, eu começo a pensar de modo diferente e ter uma redução em relação a isso. Porque quando eu começo a mensurar, quando eu começo a avaliar, quando eu começo a pensar nas melhores condições para poupar, para diminuir recurso, eu começo a pensar também na forma de reverter esses custos para dentro do meu processo. Por exemplo, um posto de combustível. Temos aí vários benefícios agora em março, de janeiro a março de 2020, tentando diminuir na refinaria os custos do barril de petróleo. Eles chegaram a reduzir em 40%, mas o custo na bomba chegou a 10%. Nesse meio termo entre a refinaria e o posto de combustível, o que está acontecendo? Quais são os custos que não foram afetados? Ou quem não está repassando devido ao custo? Eu tenho que avaliar, fazer um fluxograma, fazer um cronograma, relatar as atividades processo a processo e tentar achar uma solução. Mensurando, contabilizando cada valor gasto em cada momento desse. E aí sim chegar no cliente final, chegar na bomba, exemplo. Então eu tenho que entender tudo aquilo que envolve a empresa para poder oferecer uma melhor condição e uma melhor redução de custos. Custos reais, mas entenda, reduzir custo não é inferiorizar a qualidade do serviço prestado ou do produto que vai ser vendido ou comercializado. É reduzir coisas desnecessárias, como aquela luz do corredor que ninguém está passando e está acesa do mesmo jeito. Isso é uma redução. Ou é utilizar 1 litro de água sanitária para lavar 2 metros quadrados, onde eu posso fazer a diluição e o produto vai ser usado da mesma maneira. São coisas simples que nós entendemos dentro da nossa própria casa, mas muitas vezes não conseguimos gerar e chegar até dentro da organização. O custo total para servir, devemos também nos preocupar com o custo de servir ao cliente, pois ele também gera um maior valor, né, dentro dos meus custos. Ele deve ser colocado dentro, né, desses custos, né, vendo o produto em si. Aí vamos pensar assim, professor, não estou entendendo como você está falando isso. Poxa, vamos lá, entender. Eu tenho que entender que tudo aquilo que o cliente quer é bom, é benefício, é vantagem. Ele quer uma melhor embalagem, ele quer uma melhor forma de entrega, ele quer os vários benefícios. Por exemplo, vamos pensar uma empresa de entrega, né? Ele quer que entregue em tal horário, em tal momento, em tal situação, mas será que isso vai envolver custo? Exemplo, identificar o horário de entrega da entrega, a embalagem diferenciada, tudo isso gera custo. Será que em momentos de dificuldade as empresas terão como custos extras? Será que elas terão esses custos extras, as empresas? Será que agora nesse momento está tendo custo extras para as empresas? Agora em março de 2020 está tendo custo extra para essas empresas? E como é que pode ser resolvido isso? Eu tenho que inovar, eu tenho que criar, eu tenho que desenvolver novas estratégias para reduzir. Por exemplo, os restaurantes que estão fechados por alguma situação do governo, eles estão fazendo entrega delivery. Os entregadores, os motoboys, que muitas vezes estavam parados sem fazer algum trabalho, estão tendo 10, 20, 30, 40 entregas aí a mais daquilo que já tinha normalmente. Então, enquanto uns passam por dificuldade, outros estão passando por uma situação de melhoria. Enquanto uns inovam para atender a dificuldade e tentar aproveitar as dificuldades como uma forma de ganhar renda e gerar mais lucro e eficiência no processo, outros estão parados, gerando mais problemas e mais situações complicadas. Então, assim, em momentos de dificuldades, nós temos que sentar, parar, chamar todo mundo, conversar e ver a melhor forma de se trabalhar com eficiência e com eficácia para reduzir os custos e se tornar mais eficiente para chegar ao meu cliente. Muitas vezes aquilo que eu quero que o meu cliente queira não é aquilo que realmente ele quer. Eu quero que o meu cliente queira uma embalagem, sei lá, feita de teflon, sei lá, uma panela de teflon, uma embalagem de alumínio, não sei. Mas talvez ele não queira, ele quer um negócio simples de papel normal, né? Não sei. Então ele tem que entender o cliente, ligar para o cliente, falar com o cliente, ouvir o cliente. Essa é a solução para começar a criar as estratégias, melhores condições para melhor atender ele. Baseando na atividade ABC, esse é um método de custeio baseado nas atividades que a empresa realiza no processo de fabricação de seus produtos. Ele trata dos custos indiretos a partir
dos custos utilizados, né? Então vamos pensar o seguinte: quais seriam os custos indiretos que a empresa tem? Quais seriam os custos que geram problemas dentro da empresa e que a gente possa criar soluções para resolver esses custos? De acordo com Xing, os custos indiretos representam a maior parcela de custos da empresa. Os custos não se organizam sozinhos, eles são causados pelas atividades executadas. Os custos baseados em atividades é uma ferramenta de gestão que a empresa, né, melhor, ela consegue apresentar com o comportamento dos custos de atividades. Então, baseado nas atividades e nas ferramentas de gestão, vamos ter como apresentar um comportamento desses custos de atividades que são realizadas. Existem duas visões de análises propostas pela curva ABC. São eles: a visão vertical de custos dos objetivos de custos, a visão horizontal para aperfeiçoamento de processos de negócios, custeio dos processos e a mensuração do desempenho de suas atividades. Então, vamos supor uma atividade de transporte de novo. Ele vai sair de São Paulo para Maceió. Nesse processo, quais são os custos envolvidos? Lembra aí no início da gravação, aqui no início do vídeo, quando eu falei que a questão dos custos inerentes à alimentação, transporte, despesa, hospedagem, né, o ICMS, frete, são custos, são atividades que são realizadas dentro desse processo de distribuição e de entrega que tem que ser pensados da melhor maneira possível para poder fazer a redução, ou pela melhor rota, ou pelo melhor caminho, ou pela uma parada em alguns momentos, ou botar outro funcionário dentro do caminhão para poder eles trocarem a viagem para se tornar mais eficiente, reduzir os custos de insegurança, ou de segurança. Por exemplo, tem muitos caminhões que pagam custos elevados de frete, custos elevados de segurança, né, na questão dos seguros obrigatórios, do seguro do próprio carro, vinculado a alguma empresa, né, GPS, rastreamento, são vários custos. E ele tem que olhar que esses custos, eles podem também estar diretamente ligados, estão diretamente ligados ao processo ou à atividade que é desenvolvida, e ele tem que ser repassado, claro, proporcionalmente a cada atividade que é desenvolvida. O método ABC contribui para o gerenciamento dos processos da empresa, pois foca em cada atividade realizada, ou seja, ele rateia o custo total de acordo com a atividade realizada. Dessa forma, a empresa que tiver um X custo, a partir do método, ela saberá quanto custa cada atividade, quanto custa cada atividade que ela realiza, e ela consegue fracionar esses custos e colocar dentro de cada produto desse, e aí ficar mais em conta, mais viável, mais competitivo e, consequentemente, a empresa tem uma melhor lucratividade e uma melhor eficiência. É válido ressaltar que os custos são causados pela atividade da empresa, assim a empresa não deverá simplesmente cortar os custos, ela deverá melhorar a sua gestão das atividades, né, para eliminar os custos desnecessários. E vamos para a nossa hora da revisão, a revisão desse conteúdo, ok? Olha só, coisa boa! Então você que chegou agora no momento, nós conseguimos ver a complexidade de obter informações sobre os custos e as várias metodologias que foram criadas, né? As mais significantes de 1970 para cá, vamos dizer assim: lucratividade direta por produto, custeio total de propriedade, custo total para servir, custeio baseado em atividades ABC, foi o que nós vimos nesse conteúdo que você acaba de assistir. Então se prepara que no próximo conteúdo vamos ver o conceito do sistema de revisão continuada de estoque, e a partir desse conceito apresentaremos o gráfico e o cálculo de ferramenta dente de serra, que dá à empresa uma visão global do intervalo de reposição. Então aproveita, no próximo conteúdo vamos ter o gráfico dente de serra, que vai te dar condições de você entender qual a melhor hora de você ter uma continuação da reposição do seu estoque. E para vocês não ficarem sem costume, vamos ter a nossa atividade.
Entre no link abaixo, responda as questões desse conteúdo programático. Não fique de fora. Lembre, o conhecimento está na palma da sua mão. Bom estudo para cada um de vocês. Conto com a sua participação. Tá aí o link, só clicar responder, você vai saber já a sua nota e vamos conseguir já desenvolver esses conteúdos com vocês. Obrigado, até a próxima. Conto com cada um de vocês no seu desenvolvimento. Lembra, da sua mão.